E a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Esperando Salvador. Nós somos gratos ao Deus Altíssimo, ao Deus Poderoso, Soberano, por esta dádiva, que Ele tem nos dado, de concedido e ministrarmos Sua Palavra. E hoje nós vamos para o nosso resumo, lá aquele resumo que a gente faz da EBD. Vamos ver um pouco aqui dos textos. Aproveita antes da gente começar o conteúdo, você que está nos acompanhando aqui no canal Esperando Salvador, graça e paz, assim eu lhe cumprimento e já vai logo deixando aí um like, curte, compartilhe, se inscreva no canal, porque fazendo assim você estará nos ajudando com esse trabalho de levarmos a palavra a tantas vidas. O tema da nossa lição é sendo cautelosos nas opiniões, ou seja, tendo cuidado no que vai opinar, no que vai falar, no que vai analisar, no que vai julgar. Por isso que esse é o tema. E diz assim, é em Mateus 7, do capítulo 1 ao 6. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem os outros, na verdade, serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus fazendo uma pergunta, Por que vocês reparam minuciosamente, detalhadamente, analisando a vida dos outros, enquanto na de vocês tem uma trava? Ele disse, um cego não pode fazer esse exame, tirar um pequeno cisco do olho de alguém. Se ele não enxergar, como vai ver isso? Jesus está dizendo, e no seu próprio olho tem uma viga. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Aí Jesus fala, hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho, então você verá claramente para tirar o olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão e aqueles voltarão-se contra vocês. Então aqui Jesus está dando essa instrução, porque a gente vinha ter cuidado nas opiniões, no que a gente vê. Não é só a gente ver. O primeiro ponto é, não devemos julgar o outro. O segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, que é o que está dentro do tema da lição, E o terceiro é, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Você acha que quando Deus nos julga, Ele está derramando sua severidade? Você acha que o que já tem acontecido de tão ruim no mundo, permitido por Deus, Deus tem derramado toda a sua ira? Você acredita que Ele tem derramado todo ou é só um pouquinho? Ou é como se fosse umas gotinhas? Então aí vale refletir, Não devemos julgar o outro, primeiro ponto. E o que acontece? Muitas vezes o nosso julgamento ele é sem base, e é esse o julgamento que Jesus está condenando aqui. Jesus não está me condenando de ter um espírito crítico, de analisar as coisas, de ser crítico, criterioso com algo, de examinar, mas ou até mesmo em algumas tomadas de decisão a gente precisa analisar as pessoas.
Mas o que Jesus está batendo aqui de frente, o que Jesus está combatendo, na verdade, é o seguinte: é a gente analisar da cabeça da gente. Um exemplo é você olhar para uma pessoa e eu acho que ele é isso, né? Eu acho que ele é mentiroso, eu acho que ele é trapaceiro, eu acho que ele é falso, sem bases mesmo, sem fundamento no que está dizendo, mas apenas com deduções, apenas imaginando. Esse é o julgamento que Jesus está falando, entendeu? Esse é o julgamento que Jesus está reprovando. Por isso que ele diz, olha, tenha cuidado antes disso, antes de fazer isso, não julgue. Mas Jesus disse, do jeito que vocês serão julgados, julgue os outros, também vos julgarão. Ele disse a medida com que você usa para medir os outros, em questão moral, né? Questão ética, e tantas outras coisas. Algumas pessoas medem o caráter dos outros pela sua aparência, medem o caráter dos outros pelo que eles têm financeiramente, né? E aí Jesus diz, isso tem consequência. Cuidado, porque se vocês fazem assim, vai chegar um dia que vocês vão passar pela mesma situação, né? Vai ter uma consequência dos atos, né? Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, né? Servimos a um Deus e conhecemos a um Deus que é justo em tudo. Provérbios, irmãos, do 28 e 21 tem as consequências do mau uso da língua, né? Nossa língua, a palavra de Deus, está... Em nenhum momento a palavra de Deus ela fica ou está criticando só o nosso falar, mas o que nós estamos falando, né? É a mesma forma do julgamento. A gente não está reprovando e nem dizendo que eu não posso julgar nada, que eu não possa analisar as coisas, falar da minha opinião, não. Mas desde que não seja precipitado. Desde que não seja algo sem base, sem fundamento nenhum. Você veja que até no meio jurídico tem que ter base em alguma coisa. Por quê? Qual é a linguagem que se usa no meio jurídico? É que até que tudo seja provado, todo mundo é inocente. Até que seja provado o contrário. Por quê? Porque não se pode tomar decisões sem base, sem prova, sem nada. Sem nada. Um juiz ele não toma uma decisão, uma coisa da cabeça dele, porque ele acha, eu acho que aquele cara ali é homicida mesmo, acho que aquele cara é bandido, aí vai lá e dá a sentença. Não pode, não é assim. Certo? Mesmo aquela pessoa tendo muitos crimes, ele passa por um julgamento. Ele passa por um apurado de fatos, de coisas reais, de testemunhas. Tem a sua chance de defesa, né? Até chegar o dia em que o juiz tem uma conclusão de todos os apurados, de todas as testemunhas que eles ouviram, né? Sem que haja nenhuma manipulação, mas tudo, né, cada um tem o que dizer, né, acerca daquela pessoa. Então, apurando tudo, ele toma a decisão. E é assim que Jesus disse que a gente tem que ter, tem que ser criterioso nisso. Cuidado do que está falando. Provérbios, eu quero ler aqui alguns textos, irmão. Provérbios, olha, antes da gente falar e tomar alguma decisão precipitada ou se precipitar no que a gente está dizendo, é bom a gente termos, eu aprendi que é bom nós termos esses três textos em mente. Provérbio 18, 21. 18, 21. Diz assim, ó. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, consequência do mau uso da língua. Ele diz que tem o poder sobre a vida e pela morte, né? Eu acho que é em Mateus 12:37. Mateus 12:37 diz:
Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Ele encaixa muito bem lá no Provérbio 18:21 que a gente leu, né? As consequências disso é pela tua língua. Não é o poder da palavra, da minha palavra, é até o poder da vida e da morte, não. No poder de gerar. Na verdade é um poder de atrair uma das duas, assim, não de gerar, como se diz. Pessoas veem, não, a língua tem poder, você pode abençoar, você pode... As palavras da gente não é assim, certo? O que ele está dizendo aqui é que a gente deve ter cuidado, que é os frutos. Ele disse, aquele que ama vai comer dos seus frutos, as suas consequências, né? Ou ela pode te levar à vida, a duração da tua vida, ou pode levar à morte também, né? E é em 1 Pedro 3:10 que a gente vê isso. A vida tem que ser, eu botei aqui, a vida tem que ser refletida e devemos ponderar o que falar. Ele diz, ó, 1 Pedro, quer ver teus dias bens, quer viver bem? Então refreia a tua língua, quer ter muitos dias de paz e tranquilidade? Refreia a tua língua, né? Porque Provérbios também fala, eu não estou lembrado a referência, mas o Provérbios também fala que aquele que faz muito uso da língua, que fala demais, ele tem perturbações, né? Então nós vemos aqui que esse texto de Provérbio ele não está se referindo a um poder, a você falar como se fosse uma magiquinha. Eu quero isso, eu falo isso, eu determino isso, eu falo aquilo. E acontece, não, ele está dizendo, quem ama vai comer do seu fruto. Ou seja, as consequências que Jesus diz, o que você fala, o que você julga, o que você mede os outros, vocês serão aferidos também da mesma forma. E aí ele fala da hipocrisia, né? As pessoas procurando... aqui o que Jesus fala no começo, irmão, é aquela questão daquela lei lá que toda ação tem uma reação, né? Como eu falei, Gálatas 6:7. É isso. Falou, agiu, vai ter uma ação, né? Abriu a boca, falou algo indevido, terá suas consequências. É isso que devemos examinar em nossa vida, né? O julgamento ele tem que ter base, irmão, conhecimento de causa. Não é só segundo o que eu vejo, mas tem dados, tem fundamento, sabe? Tem que ter discernimento. E para ter discernimento está aqui no versículo 7. Peça-lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e lhes será aberta a porta. Pois tudo o que pede recebe, busca o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. É através da oração, por meio do Espírito Santo, que ele nos dá o discernimento para a gente não se enganar com as coisas, nem se enganar com as pessoas. E aí então, quando a gente tem esse discernimento espiritual, a gente não fica tentando adivinhar as coisas, não. Vai na direção certa de Deus e nem faz julgamento precipitado, coisa infundada a respeito da vida de alguém, né? Então essa é uma realidade nossa, né? Vou colocar aqui para ver se melhora. Essa é uma realidade nossa que ela tem muitas vezes trazido tantos males, irmãos, às nossas vidas. É justamente isso, né? Fazer as coisas sem base, sem fundamento nenhum, né? Os cães aqui, ele diz, não deis as pérolas aos cães, aos porcos. Os cães e os porcos são as pessoas maléficas, né? Cão era um animal imundo, era o animal imundo que comia carniça, né? Traduzido aqui. Então estava se referindo a essas pessoas, no meio da obra do Senhor eram obreiros maus, né? Obreiros hipócritas, ruins, de espírito mesmo, mal mesmo. E um julgamento doente, sem base, adoece tudo, estraga muita coisa, tem sérias consequências. E em Mateus 7,16, Jesus fala que os frutos se conhecem pela
a árvore. A árvore se conhece pelos frutos, melhor dizendo. Se conhece, ela se dá a ser conhecida pelo que ela produz, né? Então, temos aqui várias formas de analisarmos sem ser somente da nossa cabeça. E se fôssemos julgados, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, né? 1 Coríntios 11, 28, e vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, e assim, né, proceda. Devemos proceder, fazer um autoexame de nossas vidas. E para finalizar, irmãos, se fôssemos julgados pela severidade de Deus, como seria, hein? Como seria se Deus fosse totalmente severo para com nossas vidas? Lembrando que o mesmo Deus que nos ama, que derrama da sua graça, é o mesmo Deus também que, quando necessário, faz justiça da mesma forma. Eu aprendi que o amor de Deus e a sua justiça, eles andam atrelados um ao outro e são inseparáveis. Deus ama com justiça e Deus faz justiça também com amor. Que Deus abençoe as nossas vidas.